Exploraremos agora as 7 lições valiosas de Maquiavel, o famoso pensador político italiano do Renascimento. Aprenderemos sobre a importância da virtude e da crueldade, a influência de nosso círculo social, o equilíbrio entre amor e medo, a gestão das aparências e a servidão voluntária. O sábio não está sujeito aos acontecimentos, mas os acontecimentos estão sujeitos ao sábio. Essa frase ressoa com a sabedoria de Nicolau Maquiavel, um proeminente pensador político e historiador italiano do Renascimento. Nascido em Florença, Maquiavel teve uma carreira pública diversificada, atuando como diplomata e funcionário do governo em períodos turbulentos da história italiana. Sua obra mais famosa, O Príncipe, publicada em 1532 após sua morte, é frequentemente associada ao termo maquiavelismo, que descreve uma abordagem pragmática e realista da política, desvinculada de considerações éticas ou morais. Maquiavel defendia táticas ousadas para manter e consolidar o poder, mesmo que isso implicasse em medidas controversas. Embora seu trabalho seja frequentemente mal compreendido como um manual para governantes tirânicos, ele teve um impacto duradouro no pensamento político. Maquiavel estabeleceu a ideia de que a política deve ser analisada cientificamente e separada da moralidade, desafiando as visões tradicionais sobre o poder e a governança. Além de O Príncipe, Maquiavel escreveu outras obras influentes, como Discursos sobre a primeira década de Tito Livio, que discute a importância das instituições republicanas e a participação do povo na política. Esses discursos refletem seu interesse na república como uma forma de governo mais estável e duradoura. Vamos agora às 7 lições importantes de Nicolau Maquiavel. 1. O fim justifica os meios. Embora a famosa frase não seja uma citação direta de Maquiavel, ela captura a essência de seu pensamento revolucionário sobre política e poder. É importante esclarecer que a reputação de Maquiavel como defensor da mentira e manipulação frequentemente se baseia em interpretações distorcidas de suas obras, principalmente de O Príncipe. Maquiavel não defendia ações imorais em si, mas enfatizava que um governante deveria estar disposto a fazer o que fosse necessário para manter e consolidar seu poder, garantindo assim a estabilidade do Estado. Para entender seu contexto, é essencial considerar a época em que Maquiavel viveu. No século XVI, na Itália, a realidade política era caracterizada por disputas de poder entre estados independentes e governantes que muitas vezes recorriam a táticas astutas e agressivas para manter sua autoridade. Maquiavel buscou compreender e descrever essa complexa realidade política, e suas observações foram fundamentais para a compreensão da política em sua época e além. Número 2. A virtude é mais importante que a sorte. Maquiavel destaca a dicotomia entre a virtude e a sorte ao discutir a natureza do poder e do governante ideal. Segundo ele, a virtude é mais importante que a sorte no contexto político. Um governante virtuoso é aquele que possui habilidades políticas e estratégicas, que sabe como conquistar favores e manter o poder, ampliando sua influência sem depender exclusivamente do acaso ou da sorte. Para Maquiavel, a virtude não se resume apenas a uma questão moral, mas é também uma qualidade essencial para o governante bem-sucedido. A virtude política envolve sabedoria, astúcia, inteligência e a capacidade de agir com determinação e firmeza quando necessário. Um governante virtuoso sabe como lidar com as adversidades e aproveitar as oportunidades para alcançar seus objetivos políticos. Objetivos políticos. Enquanto a sorte é inconstante e imprevisível, a virtude representa o controle ativo e inteligente sobre os eventos. Maquiavel acredita que um governante deve ser capaz de superar as dificuldades impostas pela fortuna por meio de sua própria habilidade e sagacidade política. Isso não significa ignorar a sorte ou os fatores externos, mas sim estar preparado para enfrentá-los e adaptar-se a eles. 3. O bom uso da crueldade. Maquiavel defende o uso da crueldade em certas circunstâncias como uma ferramenta política necessária para a preservação do Estado e do poder do governante. Ele afirma que em tempos de instabilidade ou ameaça à segurança do Estado, o governante deve estar preparado para tomar decisões cruéis, mesmo que isso signifique agir contra seus princípios morais pessoais. Maquiavel argumenta que o governante deve equilibrar a virtude e a crueldade, usando-as de maneira estratégica para alcançar seus objetivos políticos. 4. É melhor ser temido do que ser amado.
Ele ressalta que, embora seja desejável ser amado e temido ao mesmo tempo, às vezes é impossível conciliar ambas as características. Assim, o governante deve optar por ser temido quando necessário, pois o medo é mais confiável do que o amor, que pode ser volátil e facilmente influenciado. Egoístas e movidos por seus interesses próprios, as pessoas podem mudar suas lealdades rapidamente, especialmente quando percebem que podem obter mais benefícios com uma mudança de alianças. O amor que os súditos têm por um governante pode ser facilmente esquecido ou substituído por outros sentimentos quando suas necessidades não são atendidas. Por outro lado, o medo é uma emoção poderosa e difícil de ser ignorada. Quando o governante é temido, as pessoas hesitarão antes de desafiá-lo ou traí-lo, pois estão cientes das possíveis consequências negativas que podem enfrentar. O medo pode ser uma ferramenta eficaz para manter a obediência e a ordem na sociedade, evitando revoltas e desordens. No entanto, é importante notar que Maquiavel não defende a exclusividade do medo em detrimento do amor. Ele acredita que é preferível que o governante seja capaz de unir ambas as características, ser temido e amado. Mas ressalta que, se for necessário escolher entre uma ou outra, o medo pode ser mais seguro para a preservação do poder. 5. Poucos veem o que somos, mas todos veem o que aparentamos. Maquiavel compreendia que a política muitas vezes é um jogo complexo e implacável, onde o poder é disputado entre vários atores, e que o uso sábio das aparências pode ser uma ferramenta eficaz para alcançar os objetivos políticos. Ele enfatiza que, como seres humanos, temos várias dimensões em nossa personalidade que podem não ser prontamente visíveis para os outros. Podemos possuir qualidades e intenções que preferimos manter escondidas para não parecermos vulneráveis ou para nos protegermos de adversários. Essa noção é especialmente relevante em um ambiente político, onde a traição e a manipulação são comuns. Ao criar uma máscara ou personagem para o público, o governante pode controlar a percepção que as pessoas têm dele. Apresentando uma imagem calculada e estrategicamente projetada, ele pode atrair a simpatia e o apoio dos súditos e aliados, ao mesmo tempo em que dissimula suas verdadeiras intenções. A ideia de esconder a verdadeira natureza é, em parte, uma resposta à instabilidade e à incerteza do cenário político. Ao não revelar todas as suas cartas, o governante pode evitar que seus inimigos o ataquem indiretamente, pois esses inimigos atacariam apenas a máscara ou a imagem pública construída. Dessa forma, ele preserva sua capacidade de agir e reagir estrategicamente sem revelar todas as suas intenções e fraquezas. No entanto, é importante notar que a máscara não pode ser mantida indefinidamente. À medida que a governança continua, suas ações e decisões eventualmente revelarão sua verdadeira natureza. Portanto, a gestão das aparências deve ser cuidadosamente equilibrada com ações efetivas e resultados. Número 6. O primeiro método para estimar a inteligência de alguém é olhar para as pessoas com as quais essa pessoa se associa. A ideia de que somos a média das 5 pessoas com quem convivemos destaca a tendência humana de absorver as características e comportamentos dos outros ao nosso redor. Isso pode ocorrer de forma consciente ou inconsciente, mas a influência é inegável. Se estamos cercados por pessoas inteligentes, positivas e motivadas, é mais provável que sejamos estimulados a desenvolver essas mesmas qualidades em nós mesmos. Da mesma forma, se nos associamos com pessoas negativas, desmotivadas e de mentalidade limitada, isso pode afetar negativamente nosso próprio desenvolvimento e perspectiva. Portanto, escolher cuidadosamente nossas companhias é essencial para nosso crescimento pessoal e sucesso. Comportamento duvidoso. Essa influência também pode afetar nossas atitudes e decisões. Podemos observar os padrões de comportamento, valores e crenças que prevalecem nesse grupo. Esses padrões podem ser um reflexo das escolhas pessoais do indivíduo e das afinidades que ele tem com determinadas características e ideias. É importante lembrar que, embora a influência do círculo social seja relevante, cada pessoa tem sua própria personalidade e individualidade. No entanto, a convivência com determinadas pessoas pode ter um impacto significativo em como nos expressamos e interagimos no mundo. O ditado popular, "Diga-me com quem andas e te direi quem és", reforça a ideia de que nossas escolhas de amizades e companhias podem revelar muito sobre nós mesmos. Nossas relações sociais podem fornecer uma visão valiosa de nossos interesses, valores e aspirações.
A partir dessa observação, é possível identificar influências positivas ou negativas que podem estar moldando nossa mentalidade e comportamento. Número 7. É perigoso libertar um povo que prefere a escravidão, um padrão de comportamento em pessoas fracas chamado de servidão voluntária, ou seja, pessoas que escolhem a escravidão por vontade própria, são aquelas que não querem ser mais do que são e não desejam usar todo o seu potencial. Os escravos voluntários sempre se sentirão desconfortáveis quando alguém tentar libertá-los. Essas pessoas preferem tanto a zona de conforto que pensam ser melhor permanecer na mediocridade do que arriscar a conquistar a vida de seus sonhos. Não perca tempo e energia tentando resgatar essas pessoas, pois sempre serão ingratos. Não tente mudá-las, pois não vale a pena perder seu tempo com elas. É muito mais fácil viver na mediocridade. Enquanto algumas pessoas podem se sentir mais confortáveis em situações conhecidas, outras podem estar lutando contra fatores como opressão sistêmica, falta de oportunidades ou barreiras psicológicas. Como sociedade, é importante abordar essas questões e buscar maneiras de apoiar o crescimento e o desenvolvimento pessoal de todos. Muito obrigado por assistir até o final do vídeo. O que achou dessas 7 lições? Deixe sua opinião. Será um enorme prazer ler seu comentário.